Realmente, você lembra a sua primeira narração? E você vai gostar dessa história, hein? Diga aí. Você vai gostar. Ah, já sei que vem coisa boa. Essa época aí era época boa. Então provavelmente vem coisa boa. Você vai curtir, você vai curtir. São Januário. Opa. Fevereiro de 1989. Cara, tu lembra, tá? Nunca mais esqueci. É mesmo? Pô, isso aí é um negócio que a gente não esquece nunca mais. Fevereiro de 1989, porque é o seguinte, eu comecei a minha carreira na Rádio Carioca do Rio de Janeiro, que existe até hoje. Sim. A M710, ali na Rua México, no centro do Rio. E eu entrei como plantão esportivo, comecei falando ali e tal, virei repórter, e um dia eu estava em São Januário como repórter, e o narrador passou mal, comeu algo que não devia, teve um piriri e tal. E não dava pro cara narrar o jogo. Aí o cara me falou comigo, ó, assume aí, narra aí, já falei com o pessoal de lá. Mas as pessoas sabiam que você gostava e tal, ou não? Assim, todo mundo sabia que eu tinha vontade um dia de narrar, que era um sonho meu e já tal. tava pleiteando ali uma parada. Já assim, tinham te escutado você narrar algum... Não tinha escutado, assim. Mas me perguntaram quando eu entrei, porque eu entrei na rádio em novembro. Isso foi em fevereiro. Então, quer dizer, 3 meses depois, cara. Sim. E aí os caras me perguntaram, pô, mas o que você quer fazer? Eu falei, pô, eu quero ser narrador. Pô, que legal e tal, beleza. Mas aí não dá pra chegar e ser narrador, né? Sentar na cadeira rápido, Exatamente. Chegar, entrar no ônibus, já vai logo pra janelinha. Não dá. Você já era jornalista formado? Não. Não? Não. Tu já tava no jornalista de campo e não era jornalista? Não era, cara. Ah. Porque é o seguinte, eu fiz... E as pessoas achando que eu não posso entrevistar ninguém no YouTube, pô. Essa história é curiosa, porque assim, eu comecei antes, cara, de entrar na faculdade. Por quê? Porque eu estudava, fazia o 2º grau. Na época era 2º grau, né? Sim. Ensino médio. Eu também peguei segundo grau. Exatamente, é. E aí eu estudava no Liceu Nilo Peçanha em Niterói, e um dia, lendo o jornal, eu vi que tinha um curso de locução de rádio e TV num prédio ao lado da minha escola. E eu me encantei, eu não sabia que aquilo existia. Aí eu falei, porra, que legal, cara. Tem um curso daquilo que eu mais gosto de fazer, né? Pô. Vou aprender a fazer isso, né? E aí eu me matriculei, cara. Fui lá, o professor era Alpa Luiz, um locutor de rádio FM, trabalhava na Rádio Roquete FM do Rio de Janeiro. Cara, Roquete FM. Cara, a memória dele é boa, né? É muito boa. boa. Caraca, É porque assim, são coisas que marcaram né? muito, né? E não dá pra esquecer, né? E aí eu entrei no curso, cara. Um curso de 3 meses na época. E eu me destaquei ali no curso, mostrei que tinha realmente desde os 5 uma anos qualidade. narrando pra família, né, cara? Já tinha uma estrada. O know-how já é. E aí ele falou pra mim, o professor, assim, falou, pô, João, acho que você leva jeito pra isso aí, cara. Acho que você pode seguir uma carreira nisso. Eu vou te dar uma carta de apresentação e leva lá na Rádio Carioca e fala com o João Haddad e o Garcia Júnior. Sim. Aí eu fui lá, peguei a cartinha, morava em Niterói, peguei a barca, saindo do Rio, pum, cheguei lá, bati lá, 17 anos. Caraca, opa, tudo bem, anos. beleza. Que me mandaram aqui? Me mandaram aqui com essa... Queria falar Porque não tinha e-mail, né? Não tinha nada, tem que ir lá bater na cara na coragem, né? Era artesanal. Aí eu cheguei e falei, quero falar com o seu João Haddad, com o seu Garcia Júnior. Ah, o seu João Haddad está aqui. Quem quer falar com ele? Meu nome é João Guilherme, fui mandado pelo Alpa Luiz. Ah, ok. Aí fiquei lá um tempo, né? Tomei um chazinho de cadeira, normal. Sim, normal. Aí ele me atendeu, o João Haddad. Que legal. E aí eu falei, não, João, eu vim aqui, ó, tem essa carta aqui do Alpa Luiz. Ah, sim, conheço o Alpa e tal. Ele falou, pô, eu gostaria de ter uma chance, de ter uma oportunidade. Ele falou que eu levo jeito. Aí ele virou para mim e falou assim, pô, garoto, beleza, faz o seguinte, vem aí e começa a trabalhar com a gente aí. Mas é o seguinte... Tem dinheiro não. Tem dinheiro não. Você quer estágio, né? Você quer começar? Quer ter uma chance? Vem aí. Tá bom, beleza. No dia seguinte eu tava lá. Aí fui. A primeira, a segunda, a terceira, pô, me amarrei, né, cara? Eu dentro de uma rádio, assim, aquilo pra mim era um encanto, né? Eu não tava nem aí, que eu não ganhava nada. Eu falei, 17 anos, que maravilha, cara, que legal. E aí, as coisas do destino, né? Eu comecei como rádio escuta, o cara que fica escutando... Hoje em dia existe isso, mas não no esporte. Uhum. Eu escutava os resultados através dos rádios lá de ondas curtas e passava pro plantão. Eu ouvia lá, ó, Corinthians 1, Palmeiras 0, Morumbi, gol de Sócrates. Eu anotava e passava pro plantão. Sim. Um dia, o plantão, Luiz Lara, o nome dele, chegou lá sem voz, cara, rouco. As oportunidades dele só vêm quando o pessoal fica doente, hein? É, cara, assim, eu tava lá. E aí, o cara tá sempre no lugar certo. Cara, pois é, tem que agradecer muito a Deus por isso. É, pô. É, muito incrível. E o Luiz Lara,
ele me dava muita força. Não, garoto, vai lá que você vai dar certo e tal. E aí ele escreveu um bilhete, cara, ele não conseguia falar. Ele falou, vai lá e fala. Tava no bilhete lá. Vai lá e faz o plantão. Aí eu, porra, beleza, cara. Aí eu fui e fiz. Aí você falou da memória, né? Dia 8 de novembro de 1988. Foi o dia que eu comecei, porque foi a primeira vez que eu falei no rádio. Que maneiro. Aí, novembro. Aí, em fevereiro, 3 meses depois, eu já era repórter de campo. Aconteceu isso. O narrador passou mal. Vasco e quem? Vasco e Porto Alegre. Porto Alegre? Você lembra do Porto Alegre? Não. Que depois virou Itaperuna. Você nasceu em que ano? 8-3. Então, você era criancinha, né? É. Você não pegou, não. Era o Itaperuna, Itapuana? Isso, lá do norte do estado do Rio. Sim. Então, era um time chamado Porto Alegre, que era vermelho e preto, e que depois virou Itaperuna, logo depois. Então, mas na época era Porto Alegre. E aí eu narrei esse jogo, cara. O Vasco ganhou? O Carioca? Vasco ganhou, Carioca? Carioca, o Vasco ganhou. Se eu não me engano, foi 3-1 pro Vasco. O Vasco é um timaço, né? Quem era o time? 80... era o time que foi campeão brasileiro naquele ano, né? Era o time que tinha o De William, 8-9, William, Bismarck, Giovanni, Vivinho, Mazinho. Porra, rapaz. Época boa, né, cara? Fala aí. Calma. Época boa, Eu né? era molequinho ali, A mas nostalgia eu já no vi, seu olhar, mas bacana. Já vi bastante história desse time aí, mas eu era um molequinho. timaço, era um timaço. O Vasco é um dos Timaço. melhores times do Mas Brasil. não te deu um frio na barriga, não? Cara, aí foi o seguinte, foi tudo muito rápido, não tinha muito tempo de pensar, não. A adrenalina tava alta já. 1 hora antes pra começar o jogo, o cara falou, passei mal, não dá, entra aí e narra. Aí eu falei, tá bom. Aí eu fui. Então não tive nem tempo de sentir o frio na barriga, eu fui. Pá! Sabe quando você se joga? Sim. Fui, cara. Só depois tu fala assim, caralho, eu fiz. Quando terminou, aí a perna tremia. Mas Será ali... que eu fiz merda? Não, que aí você vai na pilha, né? Sim. Mas quando desliga ali, você fala... Abaixa a adrenalina, né? Caraca, eu narrei um jogo no rádio, hein, cara. Só deu tempo de ir pro Orelhão, na época eu não tinha celular. Sim, contar pra alguém. Eu liguei pra minha mãe, falei, mamãe, Consegui. eu vou narrar o jogo, ouve aí, mamãe. Aí eu narrei, cara. E, cara, deu certo, né? Porque de lá pra cá eu não parei mais de narrar. Mas aí continuei você narrando continua. Mas eles te colocaram como narrador logo depois ou foi. Aí eu fiquei como narrador, gostaram, mas eu fiquei também um tempo como repórter fazendo clube. Sim, setorista. Então, setorista. Então eu fazia clubes, eu fazia as folgas. Por exemplo, o Vasco folgava na terça, o repórter que cobria o Vasco, eu ia lá e fazia o Vasco. Sim. Aí na quarta, o repórter que fazia o Botafogo folgava, eu ia lá e fazia o Botafogo. E narrava também. Sim. Então fiquei assim fiquei por Mas já alguns anos. começou a receber já ou não? Tava de graça ainda? Não, eu recebi depois disso.